Hoje nós vamos começar repercutindo a desistência de Joe Biden nas eleições para os Estados Unidos, tendo em vista que isso repercute diretamente em nosso país. Um dia após Joe Biden desistir de concorrer à reeleição nos Estados Unidos, o Partido Democrata segue sem uma definição sobre quem será o novo candidato na disputa. Quer dizer, nem bem esfriou o cadáver político, já estão disputando quem vai ser. Meu querido, eu vou começar com o Diego Tavares. Diego, o pessoal está dizendo só o único risco é o Biden esquecer que desistiu. Eu queria ouvir a sua opinião. Olha, Capês, estou até vendo já o Biden aparecendo aí em algum comício eleitoral para pedir votos para si mesmo, né? Mas olha, brincadeiras à parte, uma boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas debatedores e a quem nos acompanha em todas as plataformas da Jovem Pan News. Capês, eu achei, enfim, era esperado de que Biden de fato desistisse. Não era a vontade de Joe Biden, ele sofreu uma pressão partidária muito grande em relação à sua desistência, principalmente porque muitos doadores do Partido Democrata bloquearam suas doações. Praticamente 100 milhões de dólares bloqueados, o que praticamente inviabilizaria a campanha democrata. O que me chama muita atenção é que no bipartidarismo americano existe uma extensão muito grande, tanto dentro do Partido Republicano quanto dentro do Partido Democrata. Isso propicia uma volatilidade de carga ideológica de cada candidatura. O Biden, por exemplo, ele foi consenso entre os democratas justamente por ser uma figura mais ponderada, mais ligada ao centro, o que é muito diferente do perfil da Kamala Harris, que atualmente é a principal figura cotada para sucedê-lo enquanto candidato da ala democrata. Kamala, se a gente trouxer a realidade aqui para o Brasil, seria como um militante do PSOL, por exemplo, um partido seria uma candidata de extrema esquerda, tem um ideário muito mais radical do que o do presidente Joe Biden, o que pode dificultar um pouco a situação dos democratas dos Estados Unidos, que já não é nada fácil, né? Precisam recolher cacos aí praticamente há poucos meses da corrida eleitoral. Vamos aguardar para ver de fato qual vai ser a definição do Partido Democrata em relação à candidatura, mas fato é que cada vez mais se pavimenta de forma mais sólida a eleição de Donald Trump. Guilherme Mendes, Joe Biden é um político extremamente experiente, senador há várias décadas, inclusive um subproduto da Guerra Fria. Ele está lá rivalizando com a União Soviética desde os anos 80. A Kamala Harris não tem essa mesma experiência. Será que num debate ela vai segurar o cáustico Donald Trump? Boa tarde, Capês, amigos de bancada. É uma incógnita. Primeiro, vocês já estão cravando a Kamala, o Kamala, né? Dependendo do local onde a gente está, muda a pronúncia, como a candidata democrata. Nós temos que aguardar um pouco, não é? O presidente Biden disse que ainda no meio dessa semana vai se pronunciar, talvez quarta-feira ou quinta-feira, e então a convenção democrata no mês que vem. Tudo leva a crer que de fato será ela a candidata, e acho que o tom também da campanha, caso essa indicação venha a se confirmar, vai mudar um pouco, até porque, como o Diego bem colocou, ela tem um outro perfil. Ela tem um perfil, vamos dizer, mais radical, ou pelo menos com posições mais determinadas no que diz respeito a uma série de pautas de identidade de gênero, as pautas raciais, e imagino que, a depender do tom da campanha republicana, ela também vai procurar elevar o tom do discurso, e aí a gente provavelmente vai acabar vendo um acirramento da polarização. Só uma pequena parte, viu, Gui? Ela já elevou o tom da campanha. Hoje ela fez uma publicação no X, no antigo Twitter, ela chamou o Donald Trump praticamente de agressor sexual em uma de suas primeiras postagens, quando já cotada agora para ser a candidata à presidência. Mas também a gente tem que deixar claro, ontem ainda, logo depois do pronunciamento do presidente Biden, o Vivance nas redes sociais também, salvo engano no X, também foi muito duro com ela, a colocou como responsável por o coparticipante da tragédia econômica, dos problemas das guerras, enfim, jogou na conta dela também uma série de situações que de fato não dizem respeito ao cargo de vice-presidente, né? Então, o tom já subiu ontem mesmo, conforme ela foi indicada, pelo menos pelo presidente Biden, e também endossada pelo casal Clinton, né? De modo que acho que a gente tem que aguardar um pouquinho e ver se desdobrar. Primeiro ponto, acho que confirmada a indicação, vamos aguardar para ver qual vai ser o tom da campanha. Acho que o tom vai depender muito de como vai ser o novo tom
da campanha republicana. Se de fato o Donald Trump seguir nessa linha paz e amor que ele ensaiou na convenção republicana, talvez a gente não veja a baixaria ganhar novos níveis, não é? Muito bem, mas nós temos aqui conosco João Belutti, Wilson Pedroso, o Luca Bassani. Luca Bassani, você está a posto, já pode entrar no debate, nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca está aí já na sua residência em Munique, na sua biblioteca, onde são 19h08. Boa noite, Luca Bassani. Nem bem o cadáver político do Biden esfriou. Nós já temos o governador da Califórnia se anunciando, o governador de Illinois e tem vários outros, né? Então, não quer dizer que a Kamala ou Kamala seja a natural candidata, talvez seja a favorita. Você vê alguma diferença nesses candidatos? Vai ser linha woke contra linha econômica, se for a Kamala, e se forem os outros, economia com economia? Qual a sua avaliação, você que é o melhor correspondente internacional da televisão brasileira? Muito obrigado, Capês. Você também é um dos melhores apresentadores da TV brasileira. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Realmente essa é uma incógnita que está dentro do Partido Democrata, porque eles sabem que, ao mesmo tempo que Kamala Harris é mais jovem, mais ágil, e num debate contra Donald Trump se sairia com certeza muito melhor do que se saiu Joe Biden, ela é uma pessoa com algumas pautas que afastam os eleitores centristas, principalmente do Midwest americano. Os estados do centro-oeste, se assim a gente pode falar, dos Estados Unidos, que não corresponde geograficamente ao centro-oeste, mas de fato é assim que é chamado. Ali temos o estado de Ohio, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Illinois. Então são estados que têm uma população rural importante, uma população urbana, periférica, industrial, proletária também muito grande e que muitas vezes não se preocupa com essas pautas identitárias em questão de gênero, em questão racial. A questão migratória também não é algo que os atrai tanto, querer abrir as fronteiras de forma indefinida, e provavelmente seria um tiro no pé escolher Kamala Harris se considerarmos que esses estados são cruciais para a eleição no sistema eleitoral americano. Vale a gente sempre lembrar que não segue o voto proporcional. Não é aquele que tiver mais votos que vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Depende de uma série de combinação de fatores em cada um dos estados, e quem conseguir 270 dos 538 delegados será o novo presidente norte-americano. Então a gente vê que até agora há vários nomes sendo cogitados. Aqueles que você citou, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, acabou em primeira hora endossando Kamala Harris, dizendo que ela é uma mulher intrépida que pode sim derrotar Donald Trump. Então ele se afasta e provavelmente não seja nem o companheiro de chapa dela, porque dois nomes da Califórnia seriam completamente desastrosos para a campanha eleitoral, ao mesmo tempo em que o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, ele de origem judaica, também endossou Kamala Harris e acabou se distanciando, apesar de estar em um estado crucial, que é a Pensilvânia, e também ter boa aprovação. Muitos acreditam que o fato dele ser judeu afastaria a população jovem de votar por essas questões envolvendo Israel e Palestina, como nós vemos nas manifestações pelas universidades americanas. Até agora falam do nome de Gretchen Whitmer, governadora do Michigan, também com boas intenções de voto no seu estado e que poderia trazer consigo votos do Midwest americano, e o próprio governador de Illinois, que já é um estado consolidado democrata, um estado azul, se assim podemos falar, na política americana. Então muitos nomes vêm surgindo, aí a gente vê a arte preparada. Gretchen Whitmer, governadora do Michigan, o Pritzker, que é governador de Illinois, e também temos um senador de Ohio, o Brown. Provavelmente essa discussão aconteça durante essa semana. Aí tem pessoas falando sobre George Clooney, sobre Michelle Obama. Eu acredito que o Partido Democrata, até para evitar se tornar o que se tornou o Partido Republicano, trazendo uma pessoa de fora da política que sequestrou todas as ideias do partido, e até agora nós vemos que os republicanos de fato é o partido do Trump, não mais um partido conservador clássico como era o partido de Reagan, o partido de Lincoln, o partido de tantos outros importantes presidentes americanos. Eles vão evitar trazer uma pessoa de fora do sistema e vão optar por um político tradicional. Kamala Harris é o nome mais cotado, mas nós sabemos que essas pesquisas, o nome dela tem sido testado e não pontua muito bem, e isso pode ser um fator decisivo para escolherem outro nome. Luca Bassani, Kamala Harris é da Califórnia, como você muito bem colocou. Um estado polêmico, o estado mais rico, o maior estado americano, mas muito polêmico por adotar uma linha woke, né, que é criticada no centro-oeste, no meio-oeste, na Flórida e alguns estados do leste também dos Estados Unidos.
A vinda da Kamala Harris não pode acirrar ainda mais esse tipo de discurso e, ao mesmo tempo, chover no molhado, já que na Califórnia, normalmente o Partido Democrata quase sempre ganha? Isso é um ponto muito relevante que você levanta, Capês, porque assim como o Brasil tem os seus regionalismos e as suas preferências políticas, nós temos também a mesma coisa nos Estados Unidos. Kamala Harris foi também membro do Ministério Público, né? Ela foi Attorney General, que é assim chamado dentro do estado da Califórnia, depois se tornou senadora pela Califórnia e até ser alçada a candidata a vice-presidente, de fato vice-presidente. Nós vemos, todavia, que durante os últimos 5, 10 anos, algumas cidades da Califórnia têm demonstrado extrema deterioração da vida urbana por conta da condição dos moradores de rua, centros onde tem pequenas cracolândias e uso de outras drogas, além da imigração praticamente irrestrita que tem na parte sul da Califórnia. O exemplo de São Francisco e Los Angeles, em algumas áreas da cidade, acabam jogando contra o governador Newsom para ser um candidato e a própria Kamala Harris, que era senadora daquele estado há não muito tempo. A gente vê que provavelmente, se ela for o nome referendado, eles vão optar por um homem e que seja de um outro estado para ser o seu vice, até para fazer essa composição entre um candidato mais à esquerda e outro que seja mais centrista. É importante dizer que ela representou esse contraponto na eleição de Biden em 2020, ele, um homem branco, tradicional na política americana, um político centrista que tem opiniões que todos já conheciam há quase 5 décadas na política interna, enquanto que ela era mais progressista nessas questões de gênero, nas questões relacionadas aos direitos da mulher, direitos ao aborto, etc., e acabou compondo muito bem naquele momento. Hoje nós sabemos que o cenário é outro e eles vão acabar calculando milimetricamente quem é o candidato com a melhor chance contra Donald Trump, que sabemos que é um candidato extremamente forte e até agora nas pesquisas, seja contra Biden, seja contra Harris, pontua melhor e tudo indica que terá o favoritismo para a vitória em novembro. Luca Bassani, a Jovem Pan vai continuar nesse debate, você vai ficar conosco, não porque se trata de eleição de um país estrangeiro, mas isso vai ter repercussões aqui no Brasil, na América do Sul, nos BRICS e na guerra da Ucrânia também. A Alemanha já, por exemplo, cortou pela metade a ajuda de fundos ao país da Ucrânia. Isso pode significar um abandono, já que o principal patrocinador da OTAN, que são os Estados Unidos da América, poderão ficar com um presidente que não tem muito interesse lá pela guerra Rússia e Ucrânia. Então nós vamos continuar aqui. É muito importante que a gente debata e leve ao nosso espectador toda essa visão. Agora, o Wilson Pedroso, você sabe, recentemente ele lançou um livro sobre política, portanto, é um cientista político. Ele quer fazer uma pergunta a você, Luca Bassani, nosso cientista político, o Wilson Pedroso. Os amigos chamam de Wilsinho, mas é também professor Wilson Pedroso. Por favor. Capês, obrigado pela oportunidade, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Luca, eu tenho uma pergunta que o Capês falou um pouco da repercussão, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a imprensa trata a Michelle Obama como uma opção de candidatura à presidência no lugar do Biden. Isso é também nos Estados Unidos colocado como uma peça no xadrez de possibilidades ou é só no Brasil o sentimento do que a gente viveu com o Obama lá atrás? Wilson, esse assunto ele é mais tratado fora dos Estados Unidos do que dentro, principalmente porque os americanos e o Partido Democrata, nesse momento, preferem alguém que já esteja consolidado na vida política no partido e que tenha experiência, que não possa ser acusado por Donald Trump nos debates de não ter experiência administrativa ou legislativa. Portanto, vão acabar optando, na minha visão, por um governador, um senador, ou a vice-presidente ou algum congressista do Capitólio. Nós vemos que Michelle Obama, de fato, é um nome muito falado porque foi aquela que melhor pontuou nesses vários cenários testados pelas pesquisas eleitorais na semana passada. É uma candidata muito forte, foi uma das primeiras damas com maior carisma que nós tivemos durante os últimos 50 anos, é também uma figura que fala para o público jovem, fala para as minorias no aspecto racial, as minorias negras, por exemplo, poderia atrair muitos votos nesse sentido, além de falar muito bem, se comunicar muito bem. Muitos acreditam que, de fato, Michelle Obama tenha pretensões políticas para o futuro, mas que nesse momento em que há muita instabilidade dentro do partido, que a decisão precisa ser tomada às pressas, ela talvez não queira se sacrificar e esperaria os 4 próximos anos para consolidar
uma candidatura, vir ao público e falar ao certo o que ela pensa sobre política externa, o que ela pensa sobre as questões relacionadas à migração, à segurança, aborto. Nós sabemos que muitas dessas ideias já são talvez muito próximas àquelas do seu marido, o ex-presidente Barack Obama, que também seguiu uma linha um pouco mais progressista, mas ainda mais ao centro, ainda mais próximo de Joe Biden. O fato é que não acredito que tenha um tempo hábil e a cúpula do Partido Democrata parece estar decidida para escolher um nome consolidado dentro da política do partido e dentro da política nacional, alguém que já seja mais conhecido, até para que esse momento de se fazer um candidato novo, ser conhecido e ter a sua imagem, então, consolidada perante o eleitorado, seja algo mais rápido para depois partir direto para o enfrentamento contra Donald Trump. Michelle Obama é amplamente conhecida, mas acredito que os planos dela são mais para frente, não arriscaria que vão escolhê-la para fazer parte ou da candidatura à presidência ou da vice-presidência. Luca, eu concordo com você. Sinceramente, eu não acho que nem o Barack Obama, nem a Michelle Obama estariam dispostos a entrar nessa máquina de moer carne que vai ser a eleição presidencial dos Estados Unidos. Inclusive, existem vários ataques baixíssimos com relação à vida pessoal de ambos que eles não gostariam de submeter a esse tipo de exploração rasteira que, infelizmente, ocorre em toda eleição.